Talvez você não tenha um problema com dinheiro. Talvez sua mente tenha sido treinada para viver na escassez. E enquanto você não perceber isso, sua vida financeira continuará repetindo os mesmos padrões. Porque prosperidade não começa na conta bancária, começa dentro da mente. Napoleon Hill dizia que riqueza nasce primeiro em um estado de consciência, e isso muda completamente a forma de enxergar dinheiro. Porque dinheiro não responde apenas ao esforço, ele também responde ao padrão mental. Agora pensa nisso. Desde pequeno, o que você ouviu sobre dinheiro? Dinheiro é difícil. Rico não presta. Dinheiro muda as pessoas. Isso não é pra gente. Frases simples, mas repetidas durante anos. E o problema é que a mente não trata a repetição como opinião. Ela trata como verdade. Florence Scovel Shinn ensinava que aquilo que você aceita internamente acaba sendo reproduzido externamente. Então imagine o impacto disso ao longo da vida. Uma criança cresce ouvindo medo sobre dinheiro. Cresce ouvindo escassez. Cresce ouvindo limitação. E sem perceber, passa a tomar decisões baseadas nesse padrão. Evita risco, evita crescimento, evita oportunidade. Tudo parece perigoso, tudo parece difícil. E aos poucos, a vida financeira se torna uma extensão desse medo invisível. O estoicismo dizia que não sofremos apenas pelos acontecimentos, mas pela forma como interpretamos os acontecimentos. E talvez seja exatamente isso que acontece com muita gente em relação ao dinheiro. O problema nem sempre é a falta de oportunidade. É a forma como a mente interpreta a oportunidade. Porque uma mente programada para a escassez enxerga a ameaça onde deveria enxergar possibilidade. E isso cria um ciclo silencioso. Você pensa com medo, decide com medo, age com medo, e depois confirma exatamente a realidade que temia. Napoleon Hill dizia que pessoas indecisas permanecem presas, porque o medo paralisa a ação. E isso acontece diariamente. Pequenas hesitações, pequenos bloqueios, pequenas inseguranças, que acumuladas se transformam em uma vida inteira limitada. Mas existe um ponto importante que poucas pessoas entendem. Pobreza e escassez não são exatamente a mesma coisa. Uma pessoa pode ter pouco dinheiro e ainda assim possuir mentalidade de crescimento. Mas outra pode ganhar muito e continuar vivendo emocionalmente na escassez. E é por isso que algumas pessoas prosperam e outras vivem eternamente correndo atrás sem conseguir sustentar crescimento. Porque ganhar dinheiro e sustentar prosperidade são habilidades diferentes. Sustentar exige consciência, disciplina, controle emocional, clareza e, principalmente, uma identidade financeira forte. Florence dizia que aquilo que você sustenta mentalmente cresce. Agora pensa no impacto disso. Se diariamente sua mente sustenta medo, o que cresce? Se sustenta insegurança, o que cresce? Se sustenta comparação, o que cresce? O problema é que muitas pessoas querem prosperidade, mas continuam emocionalmente conectadas à escassez. Querem crescer, mas sentem culpa quando começam a ganhar mais. Querem abundância, mas internamente acreditam que não merecem. E isso cria sabotagem, uma sabotagem silenciosa. Porque a mente sempre tenta manter coerência com aquilo que acredita ser verdade. Então, se no fundo você acredita que dinheiro é perigoso, sua própria mente começa a afastar prosperidade. E isso não é místico, é comportamento, é decisão, é padrão emocional. Napoleon Hill falava sobre a importância da repetição mental, porque pensamentos repetidos criam direção emocional, e direção emocional cria comportamento. Agora, observa quantas pessoas vivem falando: minha vida nunca muda, nada dá certo para mim, eu nunca consigo prosperar. Talvez elas pensem que isso é apenas desabafo, mas a mente interpreta como programação. E quanto mais repete, mais fortalece. Marco Aurélio dizia: a alma se torna da cor dos seus pensamentos. Então, qual cor sua mente financeira assumiu ao longo dos anos? Medo, escassez, ansiedade, comparação ou consciência? Porque prosperidade começa exatamente nesse ponto.
na percepção, quando você finalmente percebe os padrões que estavam controlando sua vida silenciosamente. E esse é o verdadeiro ponto de virada. Não é quando o dinheiro chega, é quando a consciência desperta. Porque a partir desse momento, você começa a pensar diferente, decidir diferente, agir diferente. E aos poucos, a realidade começa a mudar. Mas existe algo importante aqui. Prosperidade real não nasce da pressa, nasce da construção. O mundo moderno vem de riqueza rápida, resultado imediato, dinheiro fácil. Mas o estoicismo sempre ensinou que aquilo que cresce sem estrutura desmorona facilmente. E isso vale também para dinheiro. Porque prosperidade sem controle emocional vira impulsividade. Prosperidade sem consciência vira desorganização. Prosperidade sem maturidade vira autossabotagem. É por isso que algumas pessoas ganham dinheiro e perdem logo depois, porque a mente ainda não estava preparada para sustentar crescimento. A verdadeira riqueza começa quando a mente amadurece, quando você deixa de agir apenas emocionalmente, quando aprende a observar impulsos antes de decidir, quando para de viver tentando parecer rico e começa a construir estabilidade silenciosa. Uma mente próspera não precisa impressionar. Ela pensa no longo prazo. Ela protege energia. Ela protege decisões. Ela entende que riqueza verdadeira nasce da consistência. E isso muda completamente sua relação com dinheiro. Porque prosperidade deixa de ser ansiedade e se transforma em construção consciente. Talvez seja exatamente isso que faltava para você entender. O problema nunca foi apenas dinheiro. O problema era o padrão invisível que controlava sua mente financeira. Mas a boa notícia é que padrões podem ser reprogramados, com consciência, com repetição, com novas decisões, porque a mente aprende, e aquilo que foi condicionado também pode ser transformado. Então começa a observar. Quais pensamentos você repete sobre dinheiro todos os dias? Quais emoções surgem quando você pensa em prosperidade? Quais crenças ainda estão controlando suas escolhas silenciosamente? Porque talvez sua próxima evolução financeira não dependa apenas de trabalhar mais. Talvez dependa de pensar diferente, sentir diferente e construir uma nova identidade financeira. Uma identidade mais consciente, mais calma, mais forte. Porque prosperidade verdadeira não nasce no desespero. Nasce dentro de uma mente organizada. Se essa mensagem fez sentido para você, comenta aqui. Minha mente está aprendendo a prosperar e salva esse vídeo, porque sua mente vai tentar voltar aos antigos padrões amanhã. E se quiser continuar evoluindo, esse canal é para você.